Tia da menina de apenas 3 anos, morta com sinais de violência sexual, não queria mais cuidar da criança. Tinha vontade de devolver a menina, isso ela falava. Então a gente orientava ela para ela ter paciência. Ela e o marido estão presos, suspeitos pelo crime que chocou Cachoeira Paulista. Revolta, né? Meu marido foi trabalhar também revoltado hoje. Eu tô chocado. Queda de braço. A POSP vai à justiça contra a liminar que decide pela reintegração de posse das escolas de São José dos Campos ocupadas em protesto à reorganização do ensino no estado. Esse processo foi montado em nome da POSP, pedindo a reintegração de posse para a POSP. E quem ocupou a escola aqui não são professores, são alunos. A novela continua. Prefeitura de Taubaté adia pela 3ª vez em uma semana o prazo para a liberação do prédio da rodoviária nova. Universidade de São José dos Campos desenvolve novo tipo de prótese para a reconstrução das mamas. Federação Paulista divulga a tabela da Série A3 e o São José apresenta o novo técnico, que é um velho conhecido da torcida. São José não está numa divisão que é cabível e a gente está aqui realmente para resgatar. Tudo isso e muito mais agora no Band Cidade, segunda edição. Boa noite. Uma família religiosa e feliz. Essa era a imagem que os tios da pequena Gabriele tinham no bairro onde moravam, na zona rural de Cachoeira Paulista. Eles estão presos pela morte da menina de apenas 3 anos de idade, que, segundo a polícia, foi agredida e sofreu violência sexual. Segundo o pastor da igreja que o casal frequentava, a tia da vítima chegou a comentar que não queria mais ficar com a criança. O casal morava nesta casa, no bairro do Imbauzinho, na zona rural da cidade. Eles tinham a guarda provisória da criança desde 2013 e estavam prestes a ganhar a adoção definitiva. Esse vizinho disse que nunca desconfiou de nada. Eles eram da igreja. Eu tô chocado. Acho que a rua inteira aqui, ninguém tá todo mundo sem entender o que está acontecendo, porque a família era muito boa. Os moradores do bairro do Imbauzinho estão indignados com tamanha barbárie. Achei um absurdo, porque meu marido não saiu da casa deles, né? O irmão de igreja fazia isso. Você revolta? A revolta, né? Meu marido foi trabalhar também revoltado hoje, pensando, né, o que ele fez. É um fato muito revoltante. O pessoal estão todos mesmo revoltados com esse fato que aconteceu. O casal frequentava essa igreja evangélica que fica aqui no bairro do Imbauzinho. O marido, nos últimos 2 meses, havia se afastado. Em conversa com o pastor da igreja, a mulher revelou que havia se arrependido da adoção da menina. Ela às vezes falava assim, que tinha arrependido, tinha vontade de devolver a menina, isso ela falava. As coisas que ela fazia assim, não parar, isso é coisa de criança, de saúde, né? Criança tem saúde e não para mesmo. Então a gente orientava ela para ela ter paciência. O corpo da menina foi sepultado ontem no cemitério municipal de Cachoeira Paulista. Sobre o túmulo, flores brancas, sinal de paz. Chocou muito, porque no caso de sepultamento, assim, principalmente criança, a gente já fica sensibilizado. Agora, num caso desse extremo, né, a gente ficou, nossa, muito sensibilizado. Os tios são os principais suspeitos da morte da menina Gabriele, de 3 anos. Ele foi encaminhado para a cadeia de Lorena e ela para a penitenciária feminina de Tremembé. O delegado responsável pelo caso pediu prisão preventiva dos dois. Estão sendo presos por homicídio qualificado, 3 qualificadoras, um crime de tortura com resultado morte, porque está bem claro isso aí, a criança estava sob a guarda, a tutela desse casal. Também a omissão de socorro, está claro nisso. Fora isso, nós temos o crime de abuso sexual, que é de estupro de vulnerável, que é com menor de 14 anos, com resultado morte. E a pena é de 12 a 30 anos. Isso está provado materialmente através do relato médico, de um laudo, né, de exame de corpo de delito, durante a necrópsia, tudo que ele encontrou está sendo consignado nesse laudo. Depois do caso, o Conselho Tutelar já recebeu 2 denúncias de violência doméstica na cidade. E graças a essas denúncias de vizinhos, histórias como a da Gabriele
não devem se repetir. Se o vizinho percebeu, se alguém na rua passou e viu qualquer tipo de coisa estranha, anuncia. É melhor que a gente vá identificar do que aconteceu com a Gabriele. O Sindicato dos Professores conseguiu revogar a reintegração das escolas ocupadas em São José dos Campos. Segundo a entidade, a liminar teria sido emitida contra a APOESP, mas quem está nos prédios são os alunos. A decisão exigindo a reintegração de posse mal chegou e já foi revogada. O diretor da APOESP de São José dos Campos explica que o órgão fez um pedido de reconsideração à Justiça. O juiz deu a liminar, né? Não é bem uma liminar, mas uma reintegração de posse das escolas aqui. Mas ele fez esse processo, foi montado em nome da APOESP, pedindo a reintegração de posse para a APOESP. E quem ocupou a escola aqui não são professores, são alunos. Porém, a Defensoria do Estado teve uma atitude diferente. Ela reconhece que a APOESP não é a parte que tem que ser reintegrar a posse e aí então fica na mesma, né? Ficou sem efeito, ficou inócuo a decisão judicial aqui. A escola Moab Cury, no Campo dos Alemães, está ocupada desde o dia 23 de novembro por cerca de 200 pessoas, entre estudantes e pais. Os pais que estão cozinhando para as crianças. Tem bastante pai aí dentro? Tem uns 5 pais aqui dentro. Aí a gente está revezando toda vez. Toda vez a gente está revezando. Mas a gente quer mais pai para lutar mais que a gente ainda. E alunos também para vir ajudar a gente aqui. Já a escola Major Miguel Naquede está ocupada há mais tempo, desde o dia 19 de novembro. Algo realmente que nos surpreendeu, não chamou a gente para ir antes, não conversou com os pais ficaram totalmente chocados. E aí a gente está tentando trazer o que é a organização e o que a gente está querendo. A gente está pedindo também que o povo ajude com comidas, com mantimentos. As 2 escolas estaduais que estão ocupadas não fechariam as portas com a reestruturação, mas apenas um ciclo continuaria funcionando em cada uma das instituições. O Ensino Fundamental 2, que vai do 6º ao 9º ano. A Moab Cury deixaria de oferecer o ensino médio e o EJA, a educação de jovens e adultos. Os alunos reclamam que a mudança dificultaria os estudos por conta da distância maior que terão que percorrer. O ensino médio também deixaria de existir na Major Miguel Naquede. Em contrapartida, a escola João Bastos Soares, no Jardim Trabalhista, em Cachoeira Paulista, não será mais fechada. A unidade fazia parte da lista das instituições que teriam que encerrar as atividades no Vale. A escola chegou a ser ocupada por estudantes em protesto contra o plano de reorganização. A Secretaria Estadual da Educação não comentou o assunto. A Procuradoria-Geral do Estado informou que vai recorrer da liminar da APOESP. E em Cachoeira Paulista, a escola Embaúzinho, que fica na zona rural, também foi retirada do projeto de reorganização e não será fechada. A informação é da Diretoria Regional de Ensino de Guaratinguetá. A Prefeitura de Taubaté adiou de novo a liberação total do prédio da Rodoviária Nova. Foi o 3º adiamento em menos de uma semana. O motivo do atraso, segundo a Prefeitura, seria o retorno dos comerciantes para o terminal. O primeiro prazo de transferência seria ontem, depois foi prorrogado para quinta e depois para sexta-feira, dia 4. De acordo com a Prefeitura, o terminal deve ser liberado no próximo dia 8, terça-feira. No mês passado, as obras de escoramento das telhas da Rodoviária Nova foram concluídas. O local está interditado desde fevereiro deste ano, quando parte da cobertura cedeu durante uma tempestade. Por enquanto, os serviços estão sendo improvisados ao lado no estacionamento. A seguir, pioneirismo a favor da autoestima. Universidade da região aprimora a reconstituição de seios. Horário de verão, 6h59, a gente volta já.